Capítulo 10 As duas dádivas de Kaikeyi. Naquele momento, hinos védicos ecoavam por toda parte. Criados trouxeram água sagrada do rio Sarayu em potes de ouro para o banho cerimonial de Rama e Sita. Pandites recitavam hinos invocando bênçãos sobre eles, de maneira extremamente encantadora e agradável aos ouvidos. Na noite anterior, ao regressar ao palácio, Manthara, a criada de Kaikeyi, vira o entusiasmo da população e ficara sabendo que a causa de toda aquela alegria e regozijo era a iminente coroação de Ramachandra. Observara também as criadas dos palácios de Kaushalya e Sumitra correndo para lá e para cá, vestidas com sares brancos como jasmim e enfeitadas com joias caras. Não pudera suportar mais aquela visão. Sentia arrepios por todo o corpo, como se estivesse levando um monte de picadas de escorpião. Correu até o palácio de Kaikeyi e, vendo que a rainha havia se retirado para os aposentos internos, aproximou-se da porta e gritou com voz aguda: "Mãe, mãe, abra! Trago-lhe um assunto muito urgente. A sua vida está em perigo mortal. Está para ocorrer um terremoto." A rainha abriu apressadamente a porta e perguntou receosa: "Por quê? O que aconteceu? Qual é a calamidade? Alguma coisa desmoronou? Por que toda essa ansiedade e dor?" "Não, nada meu foi destruído", respondera Manthara. "É a sua vida que está sendo destruída, isso sim. Doravante a senhora terá que viver como uma mulher louca e aflita." E em lágrimas descrevera detalhadamente o estado lamentável que aguardava a rainha, e com muitos gestos e gemidos lamentara-se alto e longamente. A princípio, Kaikeyi não conseguira entender o porquê daquilo. "O imperador está muito bem, não está? E Rama e Lakshmana, Kaushalya e Sumitra, há algum problema com eles? Ora, se estão muito bem e nenhum perigo os ameaça, não tenho que me preocupar. O que pode me acontecer? Será que algum mal lhe sucedeu? Conte-me, Manthara, diga-me logo", insistira a rainha. Virando a cabeça da criada na sua direção, segurou-lhe o queixo em um carinhoso gesto de apelo e suplicou uma resposta. Manthara respondeu: "Nada de mal aconteceu com aqueles que mencionou, mas eles decidiram torcer o pescoço do seu filho." E romperam em um pranto comovente. Kaikeyi retrucou: "Você está cometendo um erro, Manthara. O imperador não é pessoa desse tipo e tampouco são Rama, Lakshmana e as minhas irmãs Kaushalya e Sumitra. Elas amam o meu filho ainda mais do que os próprios filhos. A sua afirmação revela a sua mente deformada. Isso é tudo. Não representa a verdade." "Bem, você ainda não me disse qual é realmente o problema. Vamos, conte-me toda a história." E Manthara respondeu: "O problema? Na madrugada de amanhã, Ramachandra será coroado herdeiro do trono. A rainha mais antiga, com a mente cheia de alegria desmedida, está distribuindo custosos sares de seda e joias às suas criadas e pedindo a Rama que doe ouro e vacas em abundância. Envolvidos em todas essas atividades de celebração, eles a estão negligenciando. Não posso suportar isso em silêncio, é algo que eu não posso tolerar. A senhora não consegue entender as implicações do problema, deleita-se na vazia presunção de que não há ninguém tão afortunado. A sua sorte está se esvaindo rapidamente. Para o seu marido e as outras esposas, a senhora tornou-se uma pessoa insignificante. Em pouco tempo será reduzida à desprezível condição de uma empregada doméstica. Aconselho-a a se manter um pouco alerta antes que a humilhação lhe sobrevenha. Desperte desse seu sono, planeje o curso das suas ações com plena consciência das consequências. Decida a respeito dos meios pelos quais poderá escapar à calamidade que se escancara diante da senhora. Ela está se aproximando bem rapidamente. Quando Rama se tornar herdeiro do trono, o império inteiro ficará sob o domínio de Kaushalya, lembre-se. Assim como todos os demais, a senhora também terá que dançar conforme a sua música." E Manthara representava o seu papel, derramando falsas lágrimas para reforçar o seu astuto estratagema. Kaikeyi ficara impressionada com a sua lealdade, mas não se convencera com os seus argumentos e repreendera duramente a criada.
Mantara, o que aconteceu com você? Enlouqueceu? Por que fala como uma alucinada? Rama tornar-se o herdeiro do trono constitui o mais feliz augúrio para todo o império. Tome, pegue este meu colar como recompensa, como um presente por haver me trazido em primeira mão essa magnífica notícia. Fique feliz, encha-se de alegria. Talvez a coroação de Rama me traga ainda mais satisfação do que a Kausalya. O meu contentamento com essa boa nova não tem limites. Ramachandra me ama mais do que a própria mãe, venera-me mais do que a ela. Eu não ouvirei tais acusações contra uma pessoa tão pura e amorosa. Sabe, você parece ter perdido o juízo, a sua razão a abandonou. Mantara tornara-se mais visivelmente ofendida, agitada e ruidosa. A minha razão está clara e arejada, a da senhora que foi afetada, vociferava. Não está preocupada com o terrível destino que a aguarda, agarra-se cegamente à sua antiga fé e apego afetivo. Estou ansiosa e preocupada por causa da sua felicidade e respeito próprio. Os outros estão brincando e fingindo só para enganá-la. Não têm consideração pela senhora nos seus corações. E o imperador não tem amor pelas suas outras rainhas. Está apaixonado apenas por Kausalya, a mais antiga. Pode até usar palavras cativantes de vez em quando, mas é somente para agradá-la, pois no seu coração não tem amor pela senhora. Pense bem nisso. A senhora não foi informada nem consultada a respeito dessa proposta. Acaso lhe falaram sobre ela uma única vez? Considere por quantos meses se costuma deliberar e planejar para se chegar a tal decisão. Não se pode fazer uma coroação assim tão de repente. Ela não caiu do céu um belo dia por conta própria, não é? Mas eles resolveram isso em silêncio e secretamente. Foi tudo intriga de Kausalya. Não podendo mais aguentar aquilo, Kaikeyi explodira. Pare com isso, Mantara! A minha irmã é incapaz de intrigas e jamais desceria tão baixo. Isso nunca aconteceria. E quanto ao imperador, ele é ainda mais nobre e mais justo do que as minhas irmãs. Não se consegue encontrar nele um traço de falsidade ou mesquinhez. Devem ter decidido realizar logo essa coroação por um bom motivo. A celebração do casamento de Rama, que teria envolvido meses de preparação, ocorreu em um curto prazo, não foi? A sua coroação deve ter sido igualmente resolvida às pressas, por que não? O próprio imperador me revelará a razão especial que o induziu a providenciá-la dessa forma. Você não se importou em saber a verdade. Conjurou todos os tipos de razões absurdas e temores infundados e depois lançou dúvidas sobre os motivos de pessoas inocentes. Em alguns minutos tudo será esclarecido. Tenha paciência. E assim admoestara severamente a criada. Temendo que o seu estratagema estivesse fracassando, Mantara rebaixara-se a táticas ainda piores de persuasão. Querida mãe, reflita um pouco mais profundamente sobre o assunto. Ouvi muitas coisas enquanto andava do lado de fora do palácio. Na verdade, essa questão de coroação foi decidida meses atrás. Essa é a razão pela qual Bharata e Shatrugna foram mandados para fora da capital. Eles depreenderam que a sua presença aqui lhes causaria complicações. E deve haver uma boa base para tais receios. Do contrário, quem providenciaria a coroação na sua ausência? A senhora não é capaz de fazer a si mesma essa simples pergunta? Quando a senhora se casou, Dasharata havia empenhado a sua palavra de que o seu filho seria coroado rei. A senhora pode ter se esquecido disso, mas eu me recuso a fazê-lo. O medo de que, na atual conjuntura, a presença de Bharata pudesse despertar a memória dessa promessa e se revelar um obstáculo ao seu plano, os fez mantê-lo fora do caminho, enviando-o para o avô. Uma vez que a coroação tenha sido realizada, nada se poderá fazer para anulá-la. Para promover essa artimanha mesquinha, mantiveram a ideia em segredo e longe da senhora por tanto tempo. Pense nisso por um momento, reflita sobre o plano secreto. A senhora não dedica nenhum pensamento a tais assuntos. Acredita que tudo o que reluz é ouro. Aí os outros tiram proveito da sua ingenuidade e inocência. A senhora simplesmente se deleita no seu amor por Rama e, na sua tola fascinação, recita Rama, Rama. Bem, deixa tudo isso de lado.
Esse Rama, a quem a senhora tanto ama, pelo menos a informou da imensa boa sorte que ele está tendo? E Manthara, com a sua mente distorcida, usara de uma série de argumentos enganosos e astuciosos para anuviar e envenenar a mente pura e desinteressada de Kaikeyi. E ela prosseguira. Mãe, quem nessa cidade de Ayodhya está disposto a ter um pouco de consideração por nós? Quem é que a trata como digna de ser levada em conta? Eles são todos unidos contra a senhora, que é uma estranha aqui. Em breve poderão até expulsá-la de Ayodhya. Não desistirão nem mesmo de tal maldade. O imperador é um trapaceiro astuto, é um embusteiro sagaz. Quando se aproxima da senhora, diz palavras carinhosas com o intuito de satisfazer os próprios caprichos e depois vai embora triunfante. A senhora não percebe a falha em si própria que a impede de alcançar a elevada posição que merece. Mãe, lembre-se de que os reis são sempre governados pela luxúria e não pelo amor. O seu pai sabia disso e por esse motivo não concordou em dá-la em casamento àquele pretendente idoso. Após prolongadas negociações e confabulações, mediante a intercessão do sábio Garga, decidiu-se concedê-la em matrimônio, mas o pretendente foi obrigado a concordar com muitas condições. Hoje esses acordos viraram cinzas, e o seu filho foi enganado. Todo esse tempo eles estavam silenciosamente encenando a sua alegre peça teatral. De outro modo, por que aproveitariam essa oportunidade que é a ausência do seu filho? Por que essa pressa toda, de modo que nenhum governante de nenhum estado além das fronteiras do império possa assistir à coroação? Veja só como a mentalidade vil que possuem está se revelando, e quão cheios de maldade e de má-fé eles são. Se os governantes vizinhos fossem convidados, o seu pai certamente não perderia a oportunidade de comparecer, e naturalmente daria a conhecer a todos a promessa feita a ele. Então o plano consiste em realizar a cerimônia sem informar ninguém. Eles sabem que, uma vez consumada a coroação, nada se poderá fazer para anulá-la. Tal conspiração foi urdida por essa gente ardilosa com esse objetivo. Portanto, esteja avisada a tempo. Se desperdiçar um momento, seu destino será tão desprezível quanto o de um cão. Não se demore, reflita profundamente e decida como impedir a coroação. E assim, Manthara ativara as chamas da raiva e do ódio. Kaikeyi então finalmente sucumbira às maquinações da criada. Respondera. Ouvindo as suas palavras, sinto que cada afirmação é mais convincente que a anterior. Sim, de fato, esse assunto não pode esperar. O que se deve fazer? Se puder me indicar que medidas tomar, eu as porei em prática. Diante desse claro sinal de que a rainha fora conquistada pelas suas artimanhas, Manthara enchera-se de orgulho e satisfação e se expressara com maior segurança. Mãe, não há necessidade de se pensar mais nisso. Os argumentos que podem sustentar a sua demanda são fortes e estão prontos. Lembra-se do dia em que o imperador aceitou com gratidão a sua oportuna ajuda e lhe concedeu 2 dádivas, quaisquer dádivas que lhe solicitasse? A senhora lhe respondeu que, como não precisava de nada no momento, deixaria o presente reservado e pediria as dádivas quando surgisse a necessidade. Pois bem, neste dia, elas servirão a 1000 propósitos. A senhora pode reivindicá-las agora, não pode? Ao ouvir Manthara falar de maneira tão clara e enfática, a rainha levantara a cabeça como se estivesse assustada e dissera: Manthara, como você é inteligente! Embora feia e corcunda na aparência, é extremamente encantadora em se tratando de criatividade e inteligência. Embora careça de beleza física, mostra-se perita em conquistas intelectuais. Diga-me, como assegurar essas 2 dádivas e quais seriam elas? Manthara respondera: Mãe, uma delas deve ser a que o seu filho seja coroado príncipe herdeiro. A segunda pode muito bem ser que Rama não permaneça no império. Ouvindo aquelas sugestões feitas de imediato, sem que ela tivesse um momento para pensar, Kaikeyi mergulhara em profunda reflexão. Após se recuperar, disse: Manthara, a coroação do meu filho pode ser uma exigência justa, porém a minha mente não concordará em mandar,
Rama para fora do reino. O simples fato de pensar nisso já me causa dor. E com essas palavras ela se jogou em um assento. Percebendo que devia agir com rapidez, Mantara respondera: Mãe, esta não é uma ocasião para escrúpulos sentimentais. A procrastinação transforma até a ambrosia em veneno. A senhora terá que ser um pouco firme ou não obteremos êxito em nosso plano. Não é essa a represália adequada à cruel injustiça cometida por eles. Se deseja que o seu filho governe como rei e que a senhora ocupe a posição de rainha-mãe, haja dessa maneira. Se assim não for, porei fim à minha vida tomando veneno. Não consigo suportar vê-la sofrer enquanto estou viva. E chorara alto como se estivesse sendo levada por intenso amor e apego a Kaikeyi. Ela havia sido a ama que criara Kaikeyi desde a infância. Havia mimado, acariciado e brincado com a rainha durante todos aqueles anos. Kaikeyi nutria imensa afeição e consideração por Mantara. Não levantou mais nenhuma outra objeção. Pôs-se em vez disso a amenizar a sua tristeza. Mantara, eu lhe asseguro, agirei sem falta de forma a deixá-la satisfeita. Diga-me o que devo fazer agora. A criada respondera: Quando sugeri que pedisse que Rama fosse enviado para o exílio nas florestas fora do reino, não imagine que eu não havia pesado as consequências. Só o fiz após a devida ponderação. Como Kaikeyi era uma criança em questões políticas e jurídicas, Mantara afirmara: A lei declara que a posse e o usufruto sem objeções por 12 anos contínuos dão à pessoa o direito à propriedade. Sendo assim, é melhor fixar um tempo de duração para o exílio, digamos 14 anos. Após esse período, quando Rama retornar, não poderá mais reivindicar o reino, pois este terá se tornado propriedade inquestionável do seu filho. Mantara notou que a rainha aceitara a proposta de reivindicar as 2 dádivas prometidas da forma sugerida por ela. Então continuara: Mãe, não se demore mais. Se lhe implorar as dádivas do jeito que está agora, o imperador não será persuadido a ceder. A senhora deve criar uma onda de raiva. Espalhe os travesseiros e os lençóis pelo quarto, jogue as suas joias pelos cantos, solte os cabelos e deixe-os desgrenhados e desalinhados. Sabe, haja como se tivesse decidido acabar com a própria vida. Vá e deite-se no chão do salão da ira, para onde se retiram as rainhas dominadas pela raiva e pelo sofrimento, a fim de que possam ser encontradas e consoladas. A senhora não pode simplesmente ir até ele como está e lhe pedir logo as dádivas. Finja que está em desesperada agonia e que apenas a concessão das dádivas poderá salvá-la da morte. Só então a sua demanda será digna de consideração e aceitação. Levante-se, dê o primeiro passo para a empreitada que está à sua frente. Kaikeyi cedera à persuasão de Mantara. Após seguir as suas instruções, entrara no salão da ira e se pusera a lamentar o seu destino e a calamidade iminente. Depois de fechar as portas, Mantara deixara-se cair ao chão do lado de fora do salão, como se ignorasse o que estava provocando toda aquela fúria lá dentro. Entre mentes, o imperador acabara de tomar todas as providências para a coroação. Ao sair do salão de audiências e recepções da corte, achou que, em vez de seguir diretamente para os aposentos de Kaushalya, devia primeiro comunicar as boas novas a Kaikeyi. Apressou-se a ir até o palácio. As criadas que permaneciam em formação ao longo da passagem pareciam transtornadas pela ansiedade. Ele presumiu que não tinham ouvido a boa notícia, pois esta teria feito com que os seus semblantes se iluminassem. Compadeceu-se delas por ainda não saberem que Rama seria coroado no dia seguinte. Então dirigiu os passos para o aposento onde esperava que a rainha estivesse. Ali, os seus olhos caíram sobre as joias espalhadas, a cama desarrumada, as pilhas de objetos pelo chão e o estado geral de desordem e caos. Surpreso, procurou a rainha por todo o quarto, espiando até nos cantos. Então uma dama de companhia anunciou: Imperador, Sua Alteza, Kaikeyi Devi está agora no salão da ira. Profundamente aborrecido, Dasharata voltou os passos para aquela direção. Kaikeyi estava esparramada no chão, em meio à escuridão ofuscante do salão, gemendo e chorando. O imperador dirigiu-se a ela.
Kaikei, que cena horrível é essa? Por que está tão zangada? Quem lhe causou tanta tristeza? Diga-me e eu o matarei neste mesmo instante. Eu a farei feliz. Só precisa me dizer o que deseja. Estou sempre pronto a fazer a sua vontade. A sua alegria é a minha alegria. Não sabe que não possuo nada neste mundo mais importante e querido que a senhora? Venha, não me teste mais. O imperador sentou-se ao seu lado e, acariciando-lhe a cabeça, consolou-a de diversas maneiras e indagou-lhe o motivo da sua raiva e do seu pesar. Kaikei estava em um acesso de fúria. Rangia os dentes ruidosamente e afastou para o lado as mãos do imperador quando ele tentou acariciá-la. Disse colericamente: Chega dessa falsa atenção. Pus a minha fé no Senhor durante tanto tempo e atraí para mim essa degradação. Não confio mais no Senhor. Não podia acreditar que fosse capaz desse jogo hipócrita. É esse o meu castigo por haver depositado a minha fé no Senhor? Vá para suas favoritas. Por que se sentar aqui ao meu lado? O Senhor hipoteca a sua mente em um lugar e a sua língua em outro. Põe a sua língua no mesmo lugar onde pôs a sua mente. Não estou disposta a continuar confiando nas suas palavras. Não me inflija mais tristeza. Volte pelo mesmo caminho por onde veio. Acaso se importa com o que acontece comigo? Melhor morrer como uma rainha do que me arrastar como uma escrava. Sabe, esse é o último dia da minha vida. Aqueles lamentos, ouvidos entre soluços e suspiros, não faziam o menor sentido para Dasharata. Inteiramente confuso, o imperador tentou consolá-la para amenizar a sua raiva. Kaikei, o que significam essas palavras? Não entendo. Eu jamais uso palavras falsas e hipócritas, nem posso usá-las. A minha mente e a minha língua agem em uníssono. Elas serão sempre as mesmas. Onde estiver o meu amor, lá estarão as minhas expressões de doçura. A minha língua não falsifica a minha mente, é impossível para ela proceder assim. Não sei como isso aconteceu, como você foi incapaz de me conhecer e de conhecer a minha sinceridade apesar do transcurso de muitos anos. Não me torture dessa maneira. Diga-me o que aconteceu e por que está se comportando assim. O que lhe causou essa agonia? Dasharata suplicou de maneira comovente durante muito tempo, mas em vão. A rainha apenas retrucava duramente, ignorava-o com atrevimento, zombava dele sarcasticamente e fazia ouvidos moucos às suas importunações. Agia como se não desse nenhum valor às suas palavras. Dasharata sentiu-se profundamente ferido no coração e, sem saber o que fazer, chamou Mantara. Interpretando o seu papel na sua conspiração, ela entrou correndo, gritando agudamente por ajuda para a rainha, sua senhora. Clamou, agarrando os pés de Dasharata. Ó rei, salve a minha mãe! O imperador era realmente a personificação da inocência. Não havia nenhum traço de falsidade nele, por isso não podia enxergar o drama que estava sendo encenado. Temia que alguma calamidade houvesse acontecido para tornar a sua amada tão perversa e intransigente. Então pediu novamente a Mantara para lhe dizer com exatidão o que havia sucedido. E a criada respondeu: Maharaja, o que posso dizer ao senhor? Não estou minimamente ciente do que ocorreu. A mãe não revela a ninguém o motivo da sua cólera. Subitamente saiu correndo do seu quarto para o salão da ira. Ao ver isso, vim para cá. Imploraram-lhe e suplicaram-lhe de várias maneiras, mas ela não deixou transparecer a razão. Não confia nem mesmo no senhor? Por que então a revelaria a alguém como eu, pobre de mim? Nós estamos testemunhando seu sofrimento e agonia e isso é insuportável. Não podemos simplesmente ficar olhando por mais tempo. Temendo o que pudesse acontecer com ela, aguardamos a sua chegada. A menos que o Senhor a conforte e traga alegria à sua mente, a sua condição poderá se tornar mais crítica. Ela sofreu demasiadamente por muito tempo. A sua condição piora a cada instante. Vamos retirar-nos agora. E saiu do salão com as outras criadas, dizendo: Por favor, descubra o motivo da sua dor e da sua ira e tranquilize-a logo com as devidas soluções. Mantara só havia aumentado o mistério. Dasharata sentiu-se ainda mais confuso com as suas declarações. Sentou-se ao lado da desconsolada rainha e disse:
Kaikei, por que me deixas escuras? Levantou gentilmente a cabeça da rainha do chão nu e a colocou no seu colo. Procurou então convencê-la a lhe revelar a razão do seu inconsolável sofrimento. Depois de algum tempo, Kaikei rompeu o silêncio e começou a falar. Maharaja, o senhor não se esqueceu das 2 dádivas que prometeu me conceder naquele dia durante a batalha entre os deuses e demônios, não é mesmo? Dasharata ficou aliviado e respondeu. Kaikei, por que se deixou levar por toda essa cólera e sofrimento por causa de algo tão simples? Enquanto houver vida em mim, não esquecerei a promessa das 2 dádivas. Ela me é tão cara quanto a própria Kaikei. A senhora é o alento da minha vida, e essa promessa também é como esse alento. Rainha, alguém lhe fez algum mal? A sua saúde está sendo prejudicada? Algum ser perverso ousou agir contra sua vontade? Fale, eu o punirei para que lhe seja restituída a felicidade. Pela senhora enfrentaria até mesmo um ferimento mortal, não duvide de mim. Ó personificação do encanto, por que sofre assim? Não sabe que todo o império está ao seu alcance? O que quer que deseje ter de qualquer região é só me dizer que o assegurarei para a senhora e lhe proporcionarei alegria. Diga-me, o que receia? O que lhe trouxe essa tristeza? Não reprima nada, nem hesite em falar. Como o sol dissipa a névoa, quebrarei o pesar que a sufoca. Dasharata acariciou a rainha e procurou de várias maneiras consolá-la e restaurar o seu ânimo. Kaikei conservava na mente o conselho de Manthara. Decidiu assegurar do marido uma promessa sob juramento antes de revelar os seus cruéis desejos. Para induzi-lo a isso, demonstrou-lhe um amor exagerado e sedutor. Enxugou as lágrimas dos olhos e segurou firmemente as mãos do soberano, que estava tão pateticamente escravizado pelos seus encantos e tão enamorado pelo seu fascínio. Senhor, não tenho ressentimento contra ninguém, ninguém me fez mal nenhum e tampouco me lançou qualquer ofensa. Não anseio por nada proveniente de nenhuma região longínqua da terra, mas possuo um desejo acalentado há muito tempo, devo admitir. Se prometer sob juramento que o cumprirá, eu lhe direi qual é. E Kaikei o seduziu com um sorriso que lhe brincava no rosto. Em resposta, Dasharata sorriu também, e inclinando-se ligeiramente para ela, falou. Ó, sua rainha tola, por uma coisa tão simples, qual a necessidade de tanta raiva causando tanta angústia e ansiedade? Escute, dentre as mulheres, a senhora é a mais cara para mim. Dentre os homens, Rama é o mais caro. A senhora e ele são o meu próprio alento. Sabe muito bem disso, não sabe? Não posso sobreviver um único dia sem regalar os olhos na senhora e nele. Por isso, juro pelo próprio Rama. Diga-me qual é o seu desejo e eu o cumprirei sem falta. Quando Dasharata fez essa declaração sob juramento com as mãos dela nas suas, Kaikei ficou cheia de alegria. Ergueu-se e demonstrou ainda mais amor pelo imperador, pois estava contente por ele haver se transformado em seu benfeitor. Ó rei, o senhor jurou por Rama. Ele é a testemunha desse juramento, não é verdade? Perguntou. E tornou a sua posição duplamente segura, exclamando. Imperador, o senhor é um fervoroso seguidor da verdade. É o mais elevado entre os justos. É dotado de soberano poder e majestade. Deve lembrar-se da guerra entre os deuses e os demônios, mas deixe-me recordar-lhe mais uma vez aquela façanha. Naquele dia, quando o demônio Shambhara estava abatendo todos à sua frente, o senhor lutou desesperadamente para derrotá-lo. Sabe o que lhe teria acontecido se eu não o tivesse protegido e cuidado, mantendo-me vigilante e alerta até que voltasse à vida? O senhor apreciou o meu devotado sacrifício e declarou: Kaikei, a senhora me salvou da morte. O que posso lhe dar em troca? Peça-me 2 dádivas, sejam elas quais forem. Eu as considerei e pagarei o débito que tenho com a senhora, mostrando a minha gratidão. O senhor queria que eu indicasse as dádivas que me concederia em virtude do seu oferecimento. Naquele momento, porém, senti que o seu regresso à vida era em si a mais preciosa bênção para mim. Por isso respondi: Senhor, não tenho nenhuma dádiva a lhe pedir agora. Apresentarei as minhas solicitações daqui a algum tempo. Conserve-as guardadas para mim.
O senhor ficou exultante com a minha atitude e expressou a sua admiração. Disse que gostara da minha renúncia e declarou que as dádivas seriam mantidas em confiança enquanto durasse a sua vida e que poderiam ser resgatadas sem objeções a qualquer momento. Tudo isso deve estar fresco na sua consciência, não é mesmo? O Senhor é o monarca da terra, é fiel à palavra empenhada. Conceda-me, portanto, as 2 dádivas que mantém suspensas em meu nome, e com isso me faça feliz. Não lhe exijo uma nova dádiva, peço apenas o que é realmente meu. Não preciso lembrar-lhe, o Senhor sabe muito bem que constitui um hediondo pecado alguém que se recusa a devolver bens colocados em confiança em suas mãos para a custódia segura. Se disser agora que não poderá concedê-las, estará me ferindo com essa violação de fé. Não conseguirei suportar essa decepção. Considero mais honrado livrar-me da própria vida a viver com essa sensação de derrota. Se o marido não honra a palavra dada à esposa, como poderão ser realizados os desejos do povo do reino? O imperador que se rebaixa a enganar a esposa, fazendo-a acreditar nele e depois agindo contra essa confiança, não merece a posição de protetor dos seus súditos, merece? O Senhor sabe que o sábio legislador Manu estabeleceu que não deviam ser tratados como soberanos tais prevaricadores ingratos. Por que devo me alongar mais sobre esse ponto e repetir 1000 argumentos? Caso as minhas dádivas não sejam concedidas nesse mesmo dia, Kaikei não estará viva ao amanhecer. A rainha rompeu em ruidosos prantos e lamentos. A sua encenação fez com que Dasharata se tornasse impotente e fraco. Tal qual um cervo inocente atraído para a rede de captura pelos sons imitadores do caçador, tal qual como um homem insano e incapaz, caiu na armadilha subjugado pelos arrulhos amorosos e gestos fascinantes de Kaikei. Jurou solenemente, segurando com firmeza as mãos da rainha. Eu certamente lhe concederei as 2 dádivas. Mal essas palavras foram pronunciadas, os olhos de Kaikei tornaram-se maiores e mais brilhantes. Ela observou atentamente o rosto de Dasharata por algum tempo e depois falou. Oh, rei, hoje eu percebo como o Senhor é bom. Provou ser autêntica a sua afirmação de que jamais quebrará uma promessa feita. E passou a exaltar o soberano dessa e de outras maneiras. O imperador, perdido de amor, sentiu-se imensamente feliz com os seus louvores, mas insistiu encorajando-a. Kaikei, por que se demorar mais? Vamos, peça as dádivas. Hesitante, a rainha gaguejou. Com os preparativos feitos para a coroação de Rama, faça do meu filho Bharata. Esta é a primeira dádiva que solicito. A seguinte é a de Kirama, com os cabelos enrolados no alto da cabeça e usando pele de cervo e trajes feitos de casca de árvore, tal como os eremitas renunciantes, deverá ir para a floresta Dandaka e ali permanecer durante 14 anos como um dos seus habitantes. Esta é a segunda dádiva que solicito. Bharata deve tornar-se o príncipe herdeiro sem que ninguém obstrua o seu caminho. E Rama, enviado para a selva, diante dos meus olhos. Conceda-me essas 2 dádivas e mantenha imaculadas a honra e a dignidade da sua linhagem, ou então concorde com a extinção da minha vida neste exato momento. Com essa declaração, Kaikei levantou-se e arregalou os olhos desvairadamente, em uma postura determinada como se fosse uma demônia. O imperador sentia-se impressado pelos dardos cruéis que choviam sobre ele. Seria aquilo um sonho? Poderia ser verdade? Teria sido Kaikei que reivindicara aquelas dádivas, ou teria sido algum monstro sanguinário? Poderia ser uma terrível alucinação sua, ou uma vil ilusão provocada por alguma horrível moléstia? Era algo que ele não conseguia avaliar. Então gritou. Kaikei, é mesmo a senhora que está aí? Ou alguma ogra assumiu a sua forma? Diga-me primeiro quem é você. Como alguém que houvesse perdido o controle dos membros, ele cambaleou, incapaz de articular as palavras que desejava proferir. Rodava apaticamente de um lado para o outro como um louco, olhando desnorteadamente ao redor. De repente, ao fitar Kaikei,
Faíscas lhe saltaram dos olhos. Possuído por terrível ira, exclamou: Mulher infame! Qual é exatamente o seu objetivo? Extirpar toda a linhagem real? Que injúria lhe fez o meu querido filho Rama? Ele a ama ainda mais do que a própria mãe. Como pôde o seu coração concordar em enviar o meu Rama para a selva densa e escura? Durante muito tempo achei que era uma princesa, agora percebo que é uma cobra venenosa. Permiti que infestasse a minha casa por pura ignorância. Como pôde uma ideia tão pecaminosa entrar na sua cabeça no momento em que Rama, o próprio alento da minha vida, está sendo aclamado por todo o ser que respira? Se for imperativo, estou disposto a renunciar ao império ou até minha vida, mas não posso renunciar a Rama, isso não. A senhora deseja muito que seu filho seja saudado como imperador. Pois bem, que assim seja. Apressar-me-ei em seguir para a floresta com Kausalya, Sumitra e outros, levando o meu Rama comigo. Mas nunca serei capaz de mandá-lo sozinho para a selva. Isso é impossível. Desista desse desejo atroz e pecaminoso. Livre-se do ódio que nutre pelo meu filho Rama. Kaikeyi, diga-me francamente se de fato deseja que tais coisas aconteçam. Ou será tudo apenas um estratagema para descobrir se tenho realmente afeição pelo seu filho Bharata? Se assim for, pode pedir que ele seja coroado herdeiro do trono, mas não há sentido impedir que Rama seja exilado na floresta. Tal desejo não deve ser cogitado nem levianamente expresso. Kaikeyi, Rama é o primogênito, é o repositório de todas as virtudes. Os anos do seu reinado serão os mais gloriosos. A senhora me disse várias vezes que ansiava pelo tempo em que tais sonhos de ouro se tornariam realidade. Agora quer que este mesmíssimo Rama seja enviado para a floresta? Qual é o significado mais profundo desse pedido? Acaso está brincando comigo? Se tudo não passa de uma brincadeira, por que a cena no salão da ira? Qual é o sentido de rolar no chão de pedra dura? Brincadeiras têm limites, além dos quais se tornam dolorosamente cruéis. Não posso considerar essa ideia nem como brincadeira, não, jamais poderei ser separado de Rama. Kaikeyi, a senhora tem se comportado como uma mulher inteligente ao longo de todos esses anos. Agora, porém, a sua inteligência se tornou distorcida e iníqua. Tais perversões são sempre arautos de autodestruição. É um abominável pecado ferir os bons. Naturalmente, eles não serão afetados por essas táticas. Os estratagemas dos ímpios só fazem promover a fama e a glória dos bons. Podem parecer difíceis de suportar, mas apenas por um breve período. Os seus planos perversos me parecem estar carregados de catástrofes para a própria dinastia de Ikshvaku. Até o momento, a senhora nunca havia pronunciado uma palavra desagradável nem expressado um só pensamento a respeito de um ato que não fosse auspicioso. Acho impossível acreditar que seja a mesma pessoa que hoje me pede tais coisas. Kaikeyi, a senhora sempre teve receio de transgredir os códigos de conduta moral. Vivia ansiosa por conquistar a graça divina mediante cada pequeno pensamento, palavra e ação. Onde foi parar esse medo da injustiça? O que fez com aquela devoção a Deus que a mantinha no caminho da retidão? O que tem a ganhar mandando Rama para a floresta por 14 anos? A sua compleição é sensível e delicada como a pétala de uma flor que acabou de desabrochar. Ele é o ser mais encantador de se contemplar. Rama é tão atraente e belo. Em que a senhora se beneficiará com os tormentos insuportáveis que ele sofrerá na floresta? Neste palácio há milhares de atendentes e de criadas. Poderia alguns deles apontar um dedo para Rama e dizer que ele tem algum defeito de qualquer natureza? Bem, deixemos de lado nosso palácio. A senhora seria capaz de trazer da capital ou citar o nome de uma única pessoa que possa acusar Rama de algo? Ele descobriu muitos na penúria e amenizou a situação com presentes e riquezas. Demonstrou imensa consideração para com eles. Viu muitos desabrigados e lhes forneceu casas. Com seu amor e carinho, conquistou o afeto de todo o povo. Impressiona-me que a senhora nutra ódio por um filho tão adorável. Não consigo encontrar palavras para descrever a sua crueldade diabólica.
Muitos exploram os próprios súditos e agem apenas para favorecer os seus interesses egoístas. Tais demônios estão aparecendo em grande número atualmente. No entanto, aos olhos da senhora, talvez devido à sua idade ou aos seus pecados passados, aqueles que pela sua bondade atenuam as injustiças cometidas contra os pobres e aflitos e promovem o seu progresso, examinam diretamente as suas dificuldades e problemas e lhes providenciam alívio, são justamente os que parecem maus e merecedores de exílio e castigo. Todos neste império se deleitam em ouvir a respeito das virtudes de Rama e experimentam imenso prazer em descrever a sua bondade. Quando se sentem exaustos nos campos, fazendeiros e trabalhadores rurais entoam canções que falam de Rama e dos seus encantos para tornar mais leves as suas tarefas. Quando vim a saber disso, fiquei cheio de alegria. Como pôde o seu coração concordar em infligir essa dolorosa sentença a uma alma tão compassiva? Nesta mesma noite, quando apresentei a proposta da coroação de Rama a uma assembleia de sábios, anciãos, ministros, cidadãos proeminentes, eruditos e muitos especialistas em ciência política, ninguém pronunciou uma palavra de insatisfação ou divergência. Ao contrário, elogiaram Rama de incontáveis maneiras e declararam que o fruto do mérito acumulado em muitas vidas passadas lhes permitia agora assegurar como senhor e herdeiro do trono um herói espiritual que dominara os sentidos, uma encarnação de atividade altruísta, do desapego inteligente e da fidelidade inabalável à verdade. E demonstraram o seu regozijo com gritos contínuos de viva. É este tesouro do meu amor, este favorito do meu povo que a senhora está tentando enviar para a floresta? Seja lá o que diga, uma coisa é certa, não mandarei o meu Rama para a floresta. E ouça isso também. A coroação de Rama acontecerá amanhã. Ela não pode ser cancelada. Dasharata fez essa declaração em um acesso de orgulho e coragem. E Kaikeyi assumiu um ar terrível e retrucou. Maharaja, lembre-se de que há alguns instantes o senhor prometeu sob muitos juramentos que me concederia as dádivas que lhe pedisse. Agora volta atrás na sua palavra. Nesse caso, quem é que está arrastando a glória da linhagem de Ikshvaku para a lama, o senhor ou eu? Pondere a esse respeito. É o orgulho dessa linhagem o fato de ninguém da dinastia ter voltado atrás da palavra empenhada, e o senhor está manchando essa justa fama. Sem pesar os prós e os contras, prometeu conceder sem falta as dádivas que eu desejasse. O erro, se houve algum, foi seu, não meu. O senhor me concedeu as dádivas, em seguida prometeu concedê-las hoje, empenhou a sua palavra 2 vezes. Considere a sua honra, a sua posição, a sua dignidade quando nega as palavras que proferiu então e agora. Pode ser um hábito comum dos governantes ferir e insultar os fracos e agir contrariamente às promessas solenemente feitas, mas isso não promove o respeito próprio. Aqueles que quebram os seus juramentos e enganam as mulheres são selvagens, não soberanos. Se os governantes descambarem para essa barbárie, os súditos naturalmente haverão de se ressentir e se revoltar, e o domínio do rei logo se tornará domínio dos demônios. Todos esses anos o Senhor esforçou-se para adquirir honra e renome e os conquistou em grande medida. Agora, a infâmia de quebrar a palavra empenhada pende sobre a sua cabeça, não sobre a minha. Lembre-se das trajetórias dos reis de outrora. Tome muito cuidado para não agir contra os seus votos e juramentos. Pondere bem. Está trilhando um caminho terrivelmente mau. Acautele-se. Está indo contra os ditames do Dharma. Bem, se o senhor fosse tão inteligente quanto afirmam que é, teria primeiro averiguado a fundo a natureza das dádivas que eu desejava antes de me fazer a sua promessa. Não o fez nem antes nem depois. Encantado com o que eu lhe dizia, deu a sua palavra de que seriam concedidas. Agora me culpa quando peço que cumpra sua promessa? Considere o quão profundamente enganado o senhor está a esse respeito e quão tolo está se revelando. Acusa-me de haver abandonado o meu temor ao ato injusto, a minha devoção ao divino, e aponta-me essa condenável crueldade. Mas e o senhor? É aclamado como um adepto estrito do voto de retidão em palavra, pensamento e ação, igual a um Deus?
Que nome pode reivindicar para si agora quando volta atrás no seu juramento? Pronuncie julgamento sobre si mesmo. A inteligência que vasculha e descobre as faltas alheias não é louvável. Emprega de maneira louvável a inteligência aquele que vasculha as próprias faltas e deficiências e se mantém vigilante para que elas não os desviem para o erro e o pecado. Reis e governantes são altamente inteligentes. Considera-se que são oniscientes. Se pessoas como o Senhor não se beneficiam com a autoinvestigação, mas se preocupam apenas com interesses egoístas, que direito tem de nos lançar a culpa de sermos egoístas e de mente estreita? O Senhor concedeu os desejos, isso é um fato. Fez um juramento, isso é um fato. Quebrou o juramento e voltou atrás na palavra dada, isso é um fato. Reflita internamente em relação à veracidade ou não desses 3 fatos. Iludido pelo apego ao filho e escravizado pelo carinho para com a esposa, o Senhor lança ao mar a sua promessa. Não sou eu a culpada, foi o Senhor quem agiu mal. É natural que uma mãe seja apegada ao seu filho. Toda mãe anseia que o seu filho ascenda a uma posição de mais elevada autoridade como o de monarca do reino. Tal é o impulso da natureza. É o dever sagrado da mãe certificar-se de que seu plano não seja frustrado por outrem. É mais do que natural que ela planeje antecipadamente como neutralizar todos os possíveis oponentes. Estou apenas cumprindo os meus deveres e responsabilidades naturais. Não há nada de anormal nem de errado na minha conduta. Quando Rama for coroado herdeiro do trono, a sua mãe Kaushalya se tornará a rainha-mãe. O meu filho ficará de braços cruzados aguardando o comando de Rama, pronto para realizar tarefas para ele. Cairá aos seus pés enquanto lhe relata o cumprimento da incumbência a ele atribuída. Talvez seja até repreendido. Não posso testemunhar tais cenas. Eu me sentiria tão humilhada que não poderia viver nem mais um dia. Bem melhor tomar veneno agora e morrer do que presenciar a condição vergonhosa do meu filho. Faço esse juramento solene em nome do meu filho Bharata, a quem valorizo tanto quanto o próprio ar que respiro. Não ficarei satisfeita com nada menos do que o exílio de Rama para a floresta. Com essas palavras angustiantes e duras, Kaikeyi caiu ao chão soluçando em um acesso de tristeza dilacerante. Dasharata bateu a cabeça em desespero e falou: Kaikeyi, alguém lhe disse que essa calamidade iria beneficiá-la? Ou algum espírito maligno a possuiu e obrigou-a a expressar tais desejos? Que absurdo é esse? Que loucura ridícula é essa, a de enviar Rama para a floresta e coroar Bharata? Por que não deseja o bem para mim, seu marido, para Bharata, seu filho, e para este reino de Ayodhya? Abandone esse desejo carregado de calamidade certa. Pense bem nas consequências. Ou então a senhora, eu e o seu filho, todos os 3, nos tornaremos alvos da mais terrível infâmia. Não vai acabar só nisso. Todo o reino será arruinado e muitas outras tragédias estarão fadadas a acontecer. Mulher cruel e mesquinha, mesmo que eu aceite agora a sua solicitação e prometa atendê-la, podemos realmente acreditar que Bharata concordará em ser coroado? Ele é um verdadeiro adepto do Dharma, é inteligente e um modelo de retidão. Não concordará em exilar Rama na floresta e tampouco em se tornar herdeiro do trono. Não apenas ele, mas também os ministros, os cortesãos, os vassalos, aliados, sábios, cidadãos, todos se oporão ao seu desejo. Como poderá a senhora ser feliz quando tantos estarão infelizes? Considere a situação que está sendo responsável por criar. Os anciãos e os sábios endossaram a proposta, todos tinham um só pensamento. Essa noite, na grande assembleia dos cidadãos, anunciei que celebraria a coroação de Rama. Se eu agir contra essa declaração, serei considerado um covarde que foge correndo do campo de batalha à visão do inimigo. Já foram concluídos os preparativos para a coroação e todos foram informados sobre as festividades. O povo já começou a arrumar a cidade para a celebração e as ruas já estão repletas de multidões felizes, com os rostos brilhando de alegre expectativa. Se eu enviar Rama para a floresta agora, o povo rirá de mim, dizendo: o quê? Este homem terminou 3 capítulos em uma única noite? A coroação, o governo do reino e o exílio?
De que maneira poderei explicar-lhes esses meus atos depois do que já havia declarado publicamente em meio à gigantesca reunião da população? Quão duramente me culparão achando que o seu soberano é um grande idiota? Reinei sobre eles durante todos esses anos e conquistei os seus aplausos como um consistente adepto do Dharma, personificação de elevadas virtudes e um formidável herói, bravo e cheio de coragem. Agora, como suportar a desonra de ser apontado como um tolo que desceu a um nível de conduta tão baixo? Dasharata falou-lhe nesse tom, lembrando-a do duro golpe que seu nome justo e a fama imaculada receberiam se ele agisse de acordo com o seu desejo. No entanto, Kaikeyi transformou-se em uma demônia destruidora e ignorou as suas importunações como se fossem palavras vazias sem nenhum valor para ela. Recusou-se a ceder ou a afrouxar a sua pressão. Ao contrário, o seu aperto se tornou cada vez mais forte e a sua ganância mais profundamente enraizada. Ela reagiu de modo bem oposto aos apelos do soberano e insistiu em recordar-lhe a promessa da qual ele ameaçava se eximir. Dasharata disse então: Kaikeyi, se Rama for para a floresta, não serei capaz de viver mais um instante sequer, e não preciso nem dizer o que acontecerá com Kaushalya. Nessa mesma hora, ela exalará o seu último suspiro. E quanto a Sita? Ficará mortalmente chocada. Não conseguirá viver um segundo longe de Rama. Será que o povo olhará para tudo isso com equanimidade? Acaso Lakshmana permanecerá em silêncio se Rama, o grande herói, o modelo de sabedoria, for enviado para o exílio na floresta? Ai, por que detalhar mil coisas? No momento seguinte, ele abandonará o corpo. Essa é a pura verdade. Portanto, o nosso reino terá que sofrer todas essas catástrofes e calamidades. A senhora também está ciente dessa sequência de tragédias. Não consigo entender por que tenta, com os olhos abertos, ganhar o papel de viúva. Oh, alma perversa e vil, fui enganado pelos seus encantos. Foi como cortar a própria garganta enfeitiçado por uma espada de ouro. Bebi a xícara de leite sem saber que nela havia veneno. A senhora me enganou com uma série de truques cativantes e finalmente planejou lançar ao pó a minha dinastia. Que vergonha de mim! Que tolo eu sou! Assegurei este filho após realizar um sacrifício prescrito nas Escrituras. A graça divina a mim o concedeu. Devo trocar o seu destino e o seu futuro pelo prazer insignificante a mim proporcionado por uma mulher? Será isso digno de Sua Majestade, o Imperador Dasharata? O mais mesquinho ser do meu reino não haverá de me arremessar pedras com escárnio. Ai de mim! Será esse o destino de Dasharata nos seus últimos dias? Coloquei algo ao redor do meu pescoço sem perceber que era uma corda que estrangulava. Jamais soube que era como a divindade da morte que eu me deliciava e me divertia durante todo esse tempo. Flertei com a morte e acariciei ao meu peito. Tratava-a como a minha companheira favorita. É certamente o peso dos meus pecados que agora se volta contra mim. Do contrário, haveria em algum lugar, em algum momento, um pai que, por causa do leito de uma mulher, leva o próprio filho para o exílio na terrível floresta? Ah, que estranho comportamento para um ser humano! Apesar de tudo, sou incapaz de acreditar nisso, Kaikeyi. Mude esse seu pensamento insensato. Rama não irá contra nenhuma palavra minha. O simples relato desses acontecimentos será suficiente. O simples relato desses acontecimentos será suficiente. Ele se preparará para ir para a floresta. Nem sequer perguntará por que a senhora está ansiosa por enviá-lo para lá. Ele possui esse tipo de virtude genuína. E por que mencionar apenas Rama? Nenhum dos meus filhos desobedecerá a nenhuma das minhas ordens. Bharata ficará revoltado quando ouvir o seu plano. Talvez até ignore o fato de que a senhora é sua mãe e se comporte de forma bastante inexplicável. Poderá estar disposto a cometer algum ato terrível. Pois Rama é a sua própria vida, todos os seus 5 ares vitais juntos. Bharata poderá fazer algo que evite a realização do seu desejo favorito. Talvez se exile na floresta e peça que Rama seja coroado. Ele é dessa estirpe de bondade e retidão. Estou admirado com o intelecto distorcido da senhora que não consegue compreender o funcionamento da mente de Bharata.
Projetos perversos são precursores da autodestruição, diz o ditado. Esse plano que entrou na sua cabeça pressagia sua ruína. Lembre-se disso. Está lançando uma mancha indelével sobre o justo nome da família real de Ikshvaku e imergindo muitas pessoas nas profundezas insondáveis da dor. Está provocando o seu fim. Como podem tantas vidas ser prejudicadas por causa desse desejo desumano? Que felicidade espera ter depois de perpetrar tudo isso? Ainda que consiga o seu objetivo, será isso bem-aventurança? Poderá chamá-lo assim? Que vergonha! Aqueles que exultam com os sofrimentos alheios são, na verdade, pecadores do mais tenebroso matiz, o da raça demoníaca. Aqueles que se esforçam para dar alegria ao próximo, que anseiam que outros sejam felizes, esses são os santos. A senhora é uma rainha, uma princesa de nascimento real, mas não está consciente dessa verdade elementar. É uma desgraça para o seu sangue real. Uma última palavra. Rama é a minha própria vida. Sem ele não poderei me agarrar à existência. Não poderei continuar a viver. Ele não a decepcionará. Mesmo que eu não lhe ordene com as minhas palavras que se retire para a floresta, ele mesmo se dirigirá para lá ao ficar ciente do meu juramento e do seu desejo a fim de tornar válida a minha palavra. Não admitirá demora nem discussão a respeito. Saiba que exalarei o meu último suspiro tão logo ouça a notícia desse acontecimento. Lakshmana, Sita e Kaushalya poderão com toda a probabilidade seguir Rama. Kaushalya não conseguirá viver separada de Rama. Sita não ficará longe dele. Lakshmana só caminha seguindo os passos de Rama. Urmila também poderá ir junto com Lakshmana para o exílio. Então não haverá ninguém aqui para realizar os ritos funerários deste corpo e dias se passarão até que Bharata e Shatrugna retornem do reino de Kekaya. Até lá, este corpo terá que permanecer sem o devido cerimonial. Talvez o povo se levante contra mim por haver descido a esse nível baixo de perversidade e condene o meu corpo a ser lançado como carniça aos corvos e abutres por não merecer um funeral decente. Ou talvez não. Talvez os meus súditos embalsamem o cadáver de algum modo e esperem até a chegada de Bharata. Contudo, ele jamais concordará em assumir o trono e se tornar rei. Em tais circunstâncias, não terá o direito de tocar o corpo nem de celebrar os ritos funerários. Vamos, prometa-me ao menos que providenciará para que Bharata realize as minhas exéquias, implorou. Claro, tenho a certeza de que a senhora se prontificará a me prometer isso, pois está atrás da felicidade que espera obter com a vida de viúva. O que procura? Diga-me, ó víbora infame! A senhora finalmente se transformou em uma demônia? Está minando esta linhagem real que é o clã de Raghu e colocando-a sob a terra. Será isso o irromper da sua natureza básica? Ou será que algum misterioso destino divino persegue o seu pensamento e a obriga a agir contra a sua vontade de modo tão estranho? Creio que está além de mim avaliar esse segredo. Enquanto Dasharata se torturava mentalmente dessa maneira, metade da noite já havia transcorrido. Ele gemia como um homem em imenso tormento, afligido por alguma doença mortal. Achava-se preso nas espirais da agonia. Nesse momento, o imperador deu tudo de si para conquistar as graças de Kaikeyi e persuadi-la a aceitar a coroação de Rama. E começou a lisonjeá-la com palavras doces. Ó rainha, a senhora que é a própria encarnação da auspiciosidade e da prosperidade, durante muito tempo eu a tratei como se fosse o meu verdadeiro alento. A senhora também cuidou de mim e me protegeu como se eu fosse o seu próprio coração. Venha, passemos o resto das nossas vidas sem dar lugar a escândalos sobre diferenças entre nós. Vivamos tranquilos e felizes os anos restantes a nós concedidos. Encantadora princesa, não viverei por muito tempo mais. Ao longo de toda a minha vida, tive a fama de ser um firme adepto da verdade e todos me honraram por isso. Na reunião pública, jurei que amanhã Rama seria coroado herdeiro do trono. Considere como os meus súditos me desprezarão se a cerimônia não for realizada. Pense em como lançarão insultos contra mim.
Naquele dia, a senhora me salvou durante a batalha entre deuses e demônios. Abandona-me agora quando algo pior me ameaça? Não é justo nem apropriado. Bem, eu lhe darei todo este reino como dote. Coroe Irama a senhora mesma amanhã. Bharata também ficará muito contente se eu fizer. Não apenas ele, mas ministros, sábios, anciãos, eruditos, cidadãos comuns, toda a população a admirará e lhe agradecerá por isso. A sua fama durará eternamente sobre a terra. Se em vez disso criar obstáculos à coroação de Rama, o mundo inteiro a castigará e a condenará. Até o seu filho a criticará e entrará em conflito com a senhora. O seu capricho cruel acarretará sua ruína e cobrirá de desonra esta linhagem real. A senhora se tornará alvo do opróbrio lançado até pelo menor habitante da terra. Reflita sobre essas possibilidades. Ganhe eterno renome. Pare com esse estratagema para impedir a coroação. Coroe Irama com as próprias mãos amanhã. Dasharata descreveu com palavras sedutoras engenhosamente reunidas a alegria que ela poderia extrair desse ato generoso. Esperava entusiasmá-la com a perspectiva dela mesma coroar o príncipe herdeiro, porém Kaikeyi o interrompeu dizendo: Rei, as suas palavras me parecem estranhas e sem sentido. O senhor está tentando se esquivar da promessa feita sob juramento. Para encobrir o seu pecado, tece contos fascinantes. Não, nem 1000 truques desse tipo me induzirão a mudar a minha posição. O senhor mesmo declarou: peça quaisquer dádivas que desejar, eu as concederei. E agora, em vez de cumprir a promessa, exibe um bom punhado de suspiros e gemidos. Isso não lhe fica bem. Com a sua conduta está minando a própria reputação e honra. Não sou nem um pouco responsável pelo seu sofrimento. Lembre-se da declaração daqueles que são mestres do Dharma, a de que a verdade é o mais elevado Dharma. Baseei no mesmo princípio do Dharma minha solicitação das dádivas prometidas, e como condiz a um seguidor do Dharma, o Senhor concordou e afirmou: certo, elas serão concedidas. Não obstante, começou a me imputar culpas, dizendo que o estou impelindo para a injustiça, que estou determinada a cometer um pecado imperdoável, que busco trazer para a sua reputação uma infâmia sem fim. Isso é extremamente impróprio, completamente injustificável. Sou absolutamente inocente de qualquer erro nesse caso. O Senhor fez uma promessa solene sem pensar no passado ou no futuro. E agora, quando deve cumpri-la, fica subitamente confuso e desesperado. A culpa é sua, não minha. Aqueles que prometem e não estão dispostos a agir de acordo com as suas promessas são pecadores de grande magnitude. Haja conforme o seu compromisso o direciona. Então, a própria verdade que tem mantido purificará qualquer pecado a ele relacionado. Não se lembra? No passado, o imperador Shibi cortou a carne do próprio corpo para alimentar uma águia que perseguia uma pomba para fazer dela sua presa. O imperador Alarca, soberano de esplendor sem igual, prometeu que daria tudo o que lhe fosse pedido. Para cumprir a promessa, arrancou os próprios olhos e os deu a um Brahmane. Olhe para o oceano. É o senhor de todos os rios. Contudo, em cumprimento ao seu voto, restringe-se a permanecer entre os litorais ao invés de ultrapassá-los. Mas por que repetir 1000 exemplos? Para todas as coisas, para todos os homens, a verdade é a autoridade suprema, o ideal mais elevado. A verdade é Brahman, é o som primordial, é o Dharma. Somente a verdade não sofre nenhuma mudança ou diminuição. Majestades régias como o Senhor não devem abandonar o imperecível pelo perecível. Mantenha-se fiel à promessa feita e garanta fama e glória duradouras para si mesmo. Esta é a coisa certa a fazer. Não ceda ao apego ilusório ao filho ou à enganosa simpatia pelas mulheres. Não indefira os ditames do idealismo político e da obrigação régia. Não manche a dinastia de Ikshvaku com irreparável desonra. Não faça outros planos. Convoque Rama e diga-lhe que esteja pronto a seguir para a floresta e providencie para que Bharata seja chamado a esta cidade. Instrua o ministro competente a tratar de tais assuntos sem demora.
Veja, o céu oriental está ficando brilhante e essas 2 dádivas devem ser concedidas antes do amanhecer. Por mais que o Senhor argumente, não me contentarei com nada menos que isso. Se por outro lado for inflexível e consumar a coroação de Rama, estou determinada a pôr fim à minha vida diante de toda a vasta assembleia. Este é o meu voto e assim acontecerá. Dasharata observava Kaikeyi enfurecida, praguejando, irada e assustadora. Não conseguia demonstrar e tampouco suprimir a raiva que brotava no seu interior. Achava-se tal qual o imperador Bali, que prometera 3 passos de terra a Deus, manifestado sob a forma de Vamana, mas descobriu que não poderia cumprir a promessa, pois Vamana cobriu a terra inteira com 1 passo, o céu inteiro com outro, e ficou perguntando pelo 3º passo de terra que havia sido prometido a ele. Dasharata temia a maldição que o aguardaria por quebrar as regras do Dharma. A dúvida e o desespero lhe turvaram os olhos, a cabeça pesou-lhe sobre os ombros e ele caiu ao chão. Finalmente, reunindo um pouco de coragem, gritou: "Ó, mulher pecadora! Se a coroação de Rama for cancelada, a minha morte será uma certeza. Depois disso, a senhora poderá governar sobre este reino como viúva, tão livremente quanto deseja." E dando vazão à sua ira, nesse tom bradou: "Ai de mim, Rama! Chegou-se ao ponto de eu ter que enviá-lo para a floresta com o meu próprio consentimento. Não vou fazer isso. Prefiro renunciar à minha existência. Não consigo permanecer vivo um único momento separado de você. Ah, demônio perverso! Como pôde o seu coração engendrar esse plano obscuro para banir o meu adorável e delicado Rama para a selva densa, escura e selvagem? Que fúria terrível! Que monstro você se tornou!" Com isso, Dasharata desfaleceu, logo perdendo a consciência. A noite se dissolvia diante do brilhante amanhecer. Em frente ao portão do palácio, os 9 instrumentos musicais anunciavam o dia de alegria. As ruas começavam a receber chuvas de água de rosas. O ar estava cheio de aromas e de sons festivos e o céu repleto de esperança e entusiasmo. A constelação Pushya elevava-se como a estrela do dia. O sábio Vashishta dirigiu-se com o seu grupo de discípulos ao rio Sarayu para o banho cerimonial e de lá retornou com a água consagrada necessária às abluções da coroação. Passou pela estrada real, onde os cidadãos se reuniam para olhar os artigos sagrados. Os guardas do palácio abriram caminho para o piedoso grupo que finalmente adentrou o palácio real pelo portão principal, ricamente ornamentado. Mesmo naquelas horas iniciais, os espaços abertos no interior do palácio estavam apinhados de sacerdotes, governantes vassalos, representantes do povo do reino e anciãos que ocupavam os assentos a eles destinados. O ritmo dos hinos védicos recitados pelos eruditos ao longo das ruas ecoava pelos céus. Nisso, Vashishta acenou para o ministro Sumantra e lhe disse: "Vá! A hora auspiciosa fixada para o rito da coroação está se aproximando. Muitos rituais preliminares devem ser realizados. Informe o Maharaja de que a sua presença é urgentemente necessária. Transmita-lhe a mensagem de que Vashishta está esperando a sua chegada." Em razão da sua fidelidade de longa data, Sumantra gozava da liberdade de entrar em quaisquer dos aposentos internos do palácio. Apressou-se então a ir até os apartamentos da rainha Kaikeyi à procura do imperador. E penetrando no salão onde estavam os leitos reais, ficou fora de si de tão chocado. Horrorizado ao avistá-lo caído ao chão, perguntou-se: "Será que os meus olhos estão vendo direito?" Perdendo a cerimônia, aproximou-se do monarca e disse: "Rei, esta manhã deveria encontrá-lo palpitante de enlevo como o mar ao surgir da lua. Não consigo entender por que jaz prostrado no chão. A hora auspiciosa está se aproximando. Os grandes sábios versados na tradição védica estão apostos nas suas funções, aguardando a sua chegada ao salão cerimonial. Levante-se, coloque os trajes e joias reais e entre lá acompanhado pelas rainhas em brilhante esplendor imperial. O sábio Vashishta enviou-me aqui para conduzi-lo até o recinto sagrado do trono."
Ouvindo as suas importunações, Dasharata não pôde conter as explosões de dor. Chorou alto e com a voz entrecortada por soluços falou: Sumantra, a sua lisonja perfura o meu coração. O ministro não conseguia dar um passo nem à frente nem atrás. Ficou paralisado onde estava e implorou com as mãos unidas. Maharaja, por que essa reviravolta nos acontecimentos? Em um momento no qual o senhor devia estar imerso em bem-aventurança, por que esta dor, este pranto deplorável? Qual é a razão por trás de tudo isso? Está além da minha compreensão. Ao ver Sumantra desesperançoso e abatido pela aflição, Kaikeyi interveio. Ó melhor dos ministros, o imperador passou a noite inteira em claro, ansioso por causa de Rama. Se puder ir imediatamente em busca de Rama e trazê-lo aqui com o senhor, o mistério será desvendado. É o que estou lhe dizendo. Não me interprete mal, mas traga-o logo. Sumantra considerou as suas instruções como se fossem ordens do próprio soberano e apressou-se rumo à residência de Rama. Ali avistou, em ambos os lados da entrada do palácio, longas filas de atendentes e criadas carregando enormes bandejas com presentes de seda, brocados, joias e pedras preciosas, guirlandas e buquês, perfumes e doces. Aquilo era uma delícia para os olhos, mas Sumantra não parou sequer para lançar um olhar na sua direção. Enquanto entrava correndo no palácio, sentiu que algo precioso faltava em toda aquela festividade. Estava abatido e perplexo. A sua alegria anterior se transformara em pesar. Enquanto a carruagem rodava em direção ao palácio de Rama, o ministro observara as centenas de milhares de súditos leais apinhados nas ruas, comentando que ele ia buscar Rama para a cerimônia no salão da coroação. Vira seus rostos desabrocharem em alegre expectativa. Eles mal piscavam os olhos para não perder nenhum incidente ou aspecto daquela felicidade. Finalmente, Sumantra caminhou sem nada perguntar por todas as alas daquela mansão de 7 andares. Tal qual um peixe que mergulha silenciosamente através das profundezas de um rio caudaloso, deslizou pelos corredores e salões do palácio.